A paz do Senhor, falando de EBD de volta, desta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 6. E esta lição ela está sob o tema A Doutrina da Adoção. O versículo do dia se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 16, que nos capítulo 8, versículos 15 e 16, que nos dizem assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, no qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática nos ensina que a adoção pela obra do Filho permite que os redimidos desfrutem da comunhão eterna com Deus Pai. Os objetivos da lição: o primeiro é compreender a adoção como filhos de Deus, vem pela obra de Cristo. Compreender que a adoção como filhos de Deus vem pela obra de Cristo. Segundo, identificar a adoção como parte do plano de Deus. E o terceiro, reconhecer a adoção como filhos de Deus. O momento de oração pede para que oramos para que mais pessoas sejam feitas filhas de Deus pela fé em Cristo. Amém? Então vamos lá, como sempre fazemos, né? Bastante agilizando um pouco. Nós hoje vamos falar de uma das doutrinas mais importantes para que nós compreendamos com clareza a doutrina da salvação, ou o que é ser salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de adoção, né, do que é que nós nos lembramos? Da situação daqueles que precisam ser adotados. Tá? Eu não quero expor aqui quais são as formas em que uma pessoa chega ao ponto de necessitar ser adotada. Nós sabemos que algumas situações são até, ou todas elas, são desagradáveis, porque quando falamos de adoção, nós estamos falando de uma pessoa que precisa receber, né? Precisa receber não somente cuidados paternais ou familiares, mas tudo aquilo que engloba esta ideia de ter uma família, de participar de uma família, de receber tudo aquilo que advém junto com a ideia, com o conceito de família, não somente cuidados materiais, mas amor, compreensão, carinho, uma infinidade de coisas. E a partir do momento em que nós olhamos para a palavra adoção, nós precisamos pensar neste tipo de coisa. Nós precisamos pensar nestas necessidades de que alguém que precisa ser adotado, ela tem para que a sua vida seja completa. Tá? Humanamente falando, mesmo que depois que ela cresça, ela saiba, ela entenda e ela queira conhecer, mas mesmo assim, até este determinado momento, ela recebeu todo o cuidado de uma família, de pais, ainda que adotivos, e assim, ainda que aconteça, em alguns casos, raros os casos, ainda que conheça a sua família, vamos dizer assim, seus pais, seus genitores naturais, não quer mais deixar a casa em que ele foi cuidado, a casa em que ela foi cuidada, e assim nós temos uma ideia. O que eu quero é que nós entendamos a necessidade que o ser humano precisa, que o ser humano tem destas necessidades, deste cuidado. E quando olhamos para a palavra adoção, nós transportamos isto para o nosso mundo espiritual, né? Nós falando de Deus, daqueles que estavam desligados, desarraigados, fora da família de Deus e todas as necessidades que nós tínhamos antes dela. Se nós não compreendermos esta ideia de amor paternal da parte de Deus, nós com certeza teremos uma visão equivocada da salvação que nós temos. Porque a partir do momento em que eu entendo o que Deus fez por mim, também através de seu Filho,
bendito Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, habitando em nossas vidas, a partir do momento da nossa adoção, eu terei uma clareza maior sobre a doutrina da salvação, que é ser um salvo, e também aquilo que eu vou retribuir, não para a questão de salvação, mas para a questão de amor, de gratidão a Deus pelo que ele fez, ficará um pouco mais consistente, aquilo que eu transmito para Deus ficará melhor. Compreendendo a doutrina da adoção, eu tenho um entendimento maior e melhor, né? A questão da minha salvação, tá? Por quais caminhos passou, quais os contextos que Deus trabalhou na minha vida e também fora dela, vamos dizer, para me colocar, me inserir nesta família, e eu serei muito mais grato e muito mais feliz. Com isto, a ideia de salvação através do amor paternal do nosso Deus, ela vai ficar muito mais arraigada no meu coração e eu terei um conhecimento ainda maior. Por quê? Quando eu falo de adoção, eu falo de uma ideia, de algo, de um conceito que permite com que os redimidos desfrutem da comunhão eterna de Deus Pai. Veja, desfrutar desta comunhão é desfrutar de todos os favores que Deus tem para com aqueles a quem Ele atrai, como diz no Antigo Testamento, com as suas cordas de amor, para que estejamos em sua presença, para que estejamos em sua casa. E obviamente que na presença do Pai, obviamente que na casa do Pai, nós estaremos bem servidos à mesa do nosso Salvador, como nos ensina o Salmo de número 23. Nós temos uma mesa preparada e isto fala de comunhão, né? Estar à mesa, assentado com o Pai, assentado com os irmãos, assentado, trazendo novamente a ideia para o nosso plano humano, assentado à mesa com a família, fala de comunhão, é o momento em que conversam, é o momento em que trocam ideias, experiências, dificuldades do dia, ou as alegrias do dia, mas agora é um momento de comunhão, de estar todos juntos, quer dizer, os filhos ao redor da mesa do Pai. E isso só nos é permitido através da adoção em Cristo Jesus. Quer dizer, quando nós entendemos, vou repetir, quando nós entendermos, ainda que um entendimento panorâmico da ideia do que levou o nosso Deus a nos adotar e no privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, pela adoção bendita, pela obra bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e adotados no Espírito Santo e também transformado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar a ver estes privilégios. Veja que estes privilégios, como eu sempre digo, eles não estão totalmente ligados e tão somente ligados ao material, ao que o Pai tem para nos dar, mas principalmente desfrutar da comunhão. Esta comunhão que nós não tínhamos outrora enquanto inimigos de Deus. Enquanto nós vamos ver a ideia um pouco mais clara aqui adiante, quando éramos apenas criaturas, feituras de suas mãos, como as demais. Quer dizer, obviamente, separando a questão, né? O homem é criado pelas mãos, o restante das criaturas pelo poder de sua palavra. Mas ao homem o Senhor deu este privilégio antes do pecado. Então a adoção é interessante que nós aprendamos. Por quê? Porque esta ideia, este conceito vai nos permitir entender que os gemidos agora desfrutam da comunhão eterna. Veja que não é uma comunhão terrena. Quer dizer, o Pai ele não terá compromisso comigo enquanto eu estiver na terra. E depois da terra, da vida eterna, na vida eterna, o Senhor Deus já não tem mais nenhum compromisso comigo. É o que nós vemos da questão das criaturas. Mas aqueles que são feitos, eles desfrutam, são feitos filhos de Deus na questão da adoção, eles desfrutam da comunhão eternamente com Deus Pai. Quer dizer, veja, outro grande privilégio que muitos, infelizmente, não terão. Não por falta de convite, não porque o sacrifício da adoção não alcance todos, mas que muitos, infelizmente, rejeitarão por suas espontâneas vontades e ficarão de fora desta comunhão. Entendemos também que a adoção ela vem pela obra de Cristo. Veja que nada
tudo que nós vemos Deus fazendo e agindo, nada parte exclusivamente do homem, e nem também meio exclusivo, ou, quer dizer, nós precisamos entender que nada parte do homem, nada do parte do homem para Deus, tá? A não ser a gratidão que nós vamos ver mais adiante. Porém, toda a obra do sacrifício, veja quantos anos, né, um casal, a pessoa que quer adotar, quantos anos ela tem que esperar numa fila, quantas são as entrevistas, a quantidade de profissionais que vão estar com eles, para que eles expliquem, para que alguém entenda que esta criança, que este adotado, ele possa ir para um lar seguro que lhe provenha todas as suas necessidades. Tá? Então, vamos colocar aqui numa linguagem figurada. É um calvário, né? É uma estrada muito longa a se percorrer. Veja que eu usei a palavra calvário propositalmente, por quê? Porque nós vemos o calvário, que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Cristo estava fazendo na sua vida terrena, né? O verbo feito que se faz homem e habita entre nós, é toda ela mirada, voltada para o Calvário, quer dizer, o sacrifício na cruz do Calvário, tá bem? O sacrifício na cruz do Calvário. Então, nada do que nós veremos tem a ver do partir do homem para Deus, mas sempre de Deus para o homem. E já que falamos de uma via dolorosa, de uma via cruz, o que Cristo teve que passar para que nós fôssemos adotados através do seu sacrifício vicário, tá bem? Até os zambujeiros serem enxertados na videira verdadeira. Então, preste bem atenção. A adoção, ela vem única e exclusivamente pela obra de Cristo. Ela é suficiente. A obra de Cristo é suficiente. Não precisa de ajeitos, não precisa de ajuda, não precisa de nada e nem de ninguém para que ela tenha a sua eficácia. A obra de Cristo, ela é eficaz e ela é uma obra completa na pessoa bendita, no seu sacrifício, na sua vida. E olhando também esta perfeição, esta eficácia, esta suficiência, ela vem também. A adoção vem como? Como parte do plano de Deus. Veja que tudo que nós temos aqui faz parte do plano de Deus. Isso antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro Pascal ele já havia sido separado para ser o sacrifício pela minha e por sua e por minha, melhor, né? Vamos usar assim, por sua e por minha vida, tá bem? Então, faz parte, a adoção faz parte do plano de Deus, para quê? Para que nós estivéssemos em sua presença e para que o plano também salvífico da humanidade, ela tem o seu complemento, ela tem a sua continuidade e o seu complemento no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a adoção como filhos de Deus. Nós temos que entender também este conceito. Por que repete-se tanto esta ideia de filho, de filhos, de estarmos agora na presença de Deus, do nosso Deus como Pai, como aquele que protege, aquele que cuida, aquele que está conosco. Então, a adoção, veja, é para quê? Como filhos de Deus, tá bem? Quando nós olhamos tudo isso aqui, nós já partindo, né, nós estamos aqui na verdade aplicada, e nós vamos, ou melhor dizendo, nos objetivos da lição, e agora sim nós vamos para a introdução, tá? Então, aqui está a verdade aplicada, aqui estão os objetivos da lição. Então, nós precisamos entender que a obra, toda ela, 100% da obra, ela é feita por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não há uma participação sequer do homem para que isto aconteça. Outra coisa que nós precisamos entender, que é projeto de Deus. Que é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, nenhum deles falha, tá bem? Qual é o projeto de Deus? Tá oferecendo Jesus Cristo para que nós fôssemos adotados como seus filhos, tá bem? Como seus filhos. Por quê? Quando vemos a introdução da lição, porque nos tira da condição de criaturas. Outra coisa que precisamos entender,
e nos faz filhos de Deus. Tá? Adiantando o ponto de número 1, uma nova posição espiritual, esta ideia ela fica bastante clara quando nós olhamos para a humanidade e aquela ideia de que todos são filhos de Deus. Veja, filho, nós só temos um, o unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora disso, a condição em que a humanidade está não passa do quê? De criaturas. Apesar do grande amor de Deus, apesar de sermos a perfeição da criação, de toda a criação, o homem é a coroa, como dizem, a coroa da criação de Deus. Apesar de tudo isto, o que acontece? Nós lembramos que nos primeiros, em Adão e Eva, é introduzido o pecado na história humana. E isto faz uma separação bastante grande entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Então, nós vemos agora o homem na posição de criaturas, tá? E não mais como filhos para a questão, para todas as questões. Para todas as questões. Então, nós vemos que há um ponto em que a humanidade ela simplesmente ela não quer, ela não gosta, que é a questão do quê? Para pertencer à família de nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Eu preciso ser adotado por Deus. Porque a partir deste momento, como eu disse, do pecado adentrando, esta particularidade ela acaba se perdendo, porque o pecado separa o homem de Deus. Então, nos tira da condição de criaturas. Por que criaturas? Ora, porque a criatura ela não tem parte, veja, na herança. Eu já expliquei isso algumas vezes. Filho unigênito, Jesus Cristo. Aí depois nós temos os filhos adotados, quer dizer, aqueles nós que somos filhos adotados, filhos de Deus, adotados na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na condição de criatura estão todos aqueles que rejeitarem a salvação ou esta adoção na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente fazendo o quê? Aceitando este sacrifício substitutivo, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir deste momento, o que acontece? Os nossos pecados são perdoados, esta distância ela é totalmente encurtada, nós somos aproximados de Deus e agora, ao invés de estarmos na condição de criaturas, nós estamos na condição de filhos. Por quê? Como eu já disse, o Espírito Santo de Deus vai entrar em nossas vidas, vai nos santificar, vai nos purificar, melhor dizendo, vai nos purificar, vai nos transformar numa nova criatura e também nos adotar como filhos de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra do Espírito Santo é fazer de nós uma nova criatura, regenerados, transformados, religados, e na questão da adoção, trazidos novamente à presença de Deus. Porque esta verdade joga por terra a crença. Veja, esta crença é praticamente que todos os seres humanos são filhos de Deus. Qual é a resposta? Não. Não são. Nós vemos o desejo, o desespero, principalmente em momentos muito difíceis, que é a ideia de voltar para o lar, está voltando para casa, está voltando para os braços do Pai. É uma crença mundial, quase que mundial, principalmente naqueles países com base, com fundamento, com fundação cristã. Cristã evangélica, cristã católica, há esta ideia de que todos os seres humanos, por terem sido criados por Deus, também são filhos de Deus. Não é. Por quê? Veja, nós precisamos sair desta condição de criaturas. E essa condição, ela nos foi dada através de nosso Senhor Jesus Cristo. O presente que Deus preparou para nós, Então, esta verdade de que o homem sem Deus não passa de uma mera criatura, de uma criação, como eu já disse, ainda que esplendorosa, magnífica,
nós estamos falando sobre, na lição adulto da CPAD, sobre o corpo, alma e espírito, né? Quando falamos sobre o corpo, apesar de toda essa perfeição, o espírito que é dado por Deus e também a alma que liga Deus, o homem com Deus, e o corpo que liga o homem com o seu semelhante, quer dizer, há uma comunhão. Apesar de tudo isto, nós que estamos fora da presença de Deus, não passamos de mera criatura. Veja, e o que acontece? Esta crença, tá? Crença que todos os seres humanos são filhos de Deus, ela passa a cair por terra, ela é desfeita. Por quê? Nós vamos entender que precisamos passar pelo processo de adoção, para o processo de adoção, porque a ideia está aqui, para receber o espírito do quê? De adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, quando falamos Abba, Pai, então aqui, né, Abba é igual a Pai. E também tem Abba, Pai, né? Então, Pai. Mas sem aquela ideia, veja que este Abba, Pai, este Pai e Pai, nos dá a ideia desta ligação, tá? Não nos dá a ideia de uma libertinagem, de tratarmos Deus como se fosse, veja, aquele papaizinho, aquele tudo no diminutivo, Deusinho, meu amiguinho. Não, meu Pai. Tá? Apesar desta comunhão que ele me dá, apesar de me trazer à sua presença, não fui eu quem fui à presença dele. Veja, é necessário que haja o quê? A questão do entendimento, do respeito, do zelo que nós precisamos ter diante de Deus e do seu nome. O que nós vemos, quando eu digo nome, eu estou falando, não estou dando um nome para Deus, Jeová, isto, não. Veja, para o seu nome, a sua presença, Yahvé, tá bem? Para quando estivermos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o tratarmos com respeito, com o devido respeito que precisamos ter com os nossos pais, ou com o nosso pai, assim como tínhamos com o nosso pai. Tá? Hoje nós vemos aí uma liberdade excessiva em que os filhos não conseguem trazer a ideia de respeito, de responsabilidade, de temor. Não, virou assim, é como se fossem dois amiguinhos de escola. Tá? Não é esta a ideia. Então, a partir do momento que nós temos aqui Abba, Pai, as duas palavras vão falar sobre Pai, é para que aumente esta nossa responsabilidade, papai. Tá? Por isso que a oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a oração dominical, ele vai começar esta oração dizendo, Pai Nosso. Veja, Pai Nosso, que estás no céu. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, com toda a sua intimidade filial a Deus, ele não o trata como seu amiguinho, como seu coleguinha. Não, ele mantém este respeito. Ele nos ensina a reverenciar o nome de Deus, a presença de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus. E isto é muito interessante, porque estas crenças nascem a partir de um momento que aqueles que estão instruindo e aqueles que são instruídos, eles têm a ideia de que Deus é aquele Deus distante, aquele Deus... E por isso essas ideias surgem, tá bem? A ideia de que qualquer um está voltando para casa, qualquer um está voltando para o braço do Pai, quer dizer, rejeitou Deus a vida inteira. Odiou, desprezou a casa dele, desprezou os seus servos, desprezou a sua palavra e agora simplesmente está voltando para casa. Ora, que casa é esta? Que ele nunca reconheceu. Para os braços deste pai, que pai é este? Que ele nunca reconheceu e nunca respeitou. Então, esta ideia, veja, é alguém que não liga e simplesmente passa por cima dos seus pronunciamentos, dos seus mandamentos e recebe no céu qualquer pessoa que
Veja, ainda que não saiu da condição de criatura, mas a ideia geral é de que Deus vai receber todo mundo. Ora, então por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Para perdoar pecados. Por que nós aceitamos e santificamos a nossa vida a partir do momento da nova criatura? A partir do momento em que nascemos novamente na presença de Deus. Então, veja, é uma crença, esta ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus. E uma crença equivocada. Por quê? A pessoa está baseando o seu relacionamento com Deus numa mentira, numa fábula, numa crença. E o que vai acontecer? Ao findar o labor desta vida, quer dizer, quando a morte ao seu lado chegar, o que vai acontecer? Simplesmente terá uma surpresa não agradável, uma surpresa muito triste. Por quê? Ele passou a sua vida baseando a sua crença, a sua fé, aquilo que ele exercia, numa fábula de algo inexistente. Por isso que quando nós entendemos a adoção, é que nós vamos valorizar ainda mais o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e também a habitação do Espírito Santo em nossa vida. Veja, nós saímos de uma situação de criaturas para filhos de Deus. Enquanto o mundo todo, uma boa porcentagem dele, tirando também aqueles que se dizem ateus, e isto, aquilo outro, mas a maior, por isso que eu disse, no mundo cristão tem esta ideia de que o céu estará com as portas escancaradas para todo mundo. Quer dizer, e outras crenças vêm disto, que não é Deus, que não é Cristo, que é uma determinada, que é advogada, que é não sei quem, que é um menininho ainda bebezinho que vai falar que vai embora do céu. Né? Eu já contei essa história aqui, quando conta-se uma história, né, de que Pedro, se eu não me engano, acho que eu li num dos livros do pastor Aníbal Pereira dos Reis. Um outro, ele era padre, se converteu, e há esta história de que começa a ver muita gente que não deveria estar no céu, entrar no céu. Né? E José, no céu, José ainda é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi lá e fez um furo na cerca. E ele começa a puxar, porque é o patrono dos desesperados, alguma coisa parecida assim. E o que acontece? Quando Pedro vai chamar a atenção de José. Então Pedro vai chamar a atenção e Maria se interpõe. E ela diz assim, ora, ele é meu marido, se ele não pode fazer isto, e se ele for embora, eu também vou. Aí não vai ter mãe no céu. E o menininho Jesus diz, e se minha mãe for embora, eu tenho que ir com ela, e não vai ter Jesus no céu. Aí Pedro simplesmente dá de ombro e diz, tá, deixa do jeito que está, continua puxando. Veja, são crenças, tá? São fábulas que foram se criando dentro de religiões. Para quê? Para transformar a ideia de que para entrar no céu é necessário que a pessoa se converta e que não há nenhum outro, a não ser como João disse na sua primeira carta, ele vai dizer assim, ele vai dizer que nós só temos um advogado junto ao Pai, versículo 2 do capítulo também de número 2, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Atos capítulo 4, também, se não me engano, versículo 12, nos traz a ideia de que nenhum outro nome há, e que nenhum outro nome é dado entre os céus e a terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, são crenças baseadas em interpretações erradas, vãs, frívolas, que tentam favorecer todas as pessoas e tirar a responsabilidade destas pessoas terem uma conversão, uma adoção e uma comunhão maior com Deus. Quando olhamos para o ponto de número 1, co-herdeiros com Cristo, nós vemos que a única forma que nós temos para compreendermos a ideia de adoção, veja, é pela fé. Obviamente, por quê? Veja, estes poucos minutos que eu falei até agora, nós já conseguimos, vamos dizer, deixar algumas pessoas irritadas. Mas outros já não felizes. Por quê? Veja, porque pela fé, eu consigo receber o espírito de adoção.
tá bem? E nos tornamos filhos de Deus pela fé. Pela fé. Porque na mentalidade humana, determinadas situações não fazem sentido. Não fazem sentido. Não fazem jus ao Deus que os homens pensam como ele ama. Veja, faz jus ao amor, à misericórdia, à graça e à justiça de Deus. Mas a concepção humana deste amor não faz jus, não faz justiça. Por quê? Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que sair do mundo? Por que eu tenho que ter os meus pecados perdoados? Por que eu tenho que ser adotado? Ora, para nós, seres humanos, segundo o pensamento de alguns, é um caminho muito difícil. Eu tenho que abrir mão de tudo que eu gosto, de tudo que eu tenho, de tudo que eu quero, mas é justamente esta ideia. Veja, assim como os pais passam por todo aquele processo, a criança, se não for um recém-nascido, se tiver uma determinada idade, ela vai passar por todo este caminho também de ansiedade, de preocupação, de alegria, por talvez ser adotado, ou a tristeza momentânea de pensar que não vai acontecer por causa das dificuldades e todo o processo burocrático que acontece. Veja, com Deus, no caminho da salvação, não há nenhum tipo de burocracia. Porém, há determinadas leis, mandamentos, em que Deus não vai abrir mão de sua palavra para que nós tenhamos este entendimento, tá? Para que nós tenhamos ou recebamos esta bênção. Deus não vai abrir mão, seja para quem for, seja para judeus, seja para gentios, todos terão que passar pelo processo da adoção. Todos terão que passar pelo processo da adoção. Tá? E ela começa com a conversão, ela começa com o nosso perdão, a nossa aceitação por Deus, e também a nossa adoção em Cristo Jesus, como herdeiros e co-herdeiros. Porém, veja, é somente pela fé, porque uma ideia que não traz, assim como nós seres humanos, nós queremos muitas explicações, nós queremos muitas pontas em que nós podemos nos agarrar, e Deus simplesmente não nos dá nenhuma delas. Pelo contrário, eu tenho que crer. Veja, tudo que eu faço para Deus, todo o processo, todo o caminho, agora já adotado. Vamos mais adiante. Agora o processo de caminhar e aceitar e entender que Deus é meu Pai. Tá? Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai, Ele nos fez seus filhos pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que conceber tudo isto pela fé. Pela fé. Por quê? Situações virão, necessidades virão, eu vou olhar para mim mesmo e vou reconhecer as minhas falhas, as minhas condições humanas, as minhas necessidades, os meus erros, e tudo isso pode trazer problema. Mas a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Tá? Como Hebreus 11:1 diz, firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Tá bem? Então, trazendo para este sentido, para este sentimento, para esta ideia, para este conceito, a fé, ela vai solidificar, ela vai pavimentar o meu caminho como filho de Deus. Tá? Apesar de todos os pesares, apesar de toda a minha vida falha, a fé vai me fazer, além de receber, veja, além de receber o espírito de adoção, também passar por toda esta vida sem desacreditar deste processo que Deus iniciou na minha vida no primeiro dia da minha conversão, que Deus iniciou na minha vida. Então, veja, a fé ela é importantíssima, porque a fé é fundamento e é a prova das coisas que eu não vejo. Tá bem? Então, pela fé, agora eu posso gritar a plenos pulmões que eu pertenço à família de Deus. Eu sou um dos filhos de Deus, adotados como herdeiro e co-herdeiro na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Transformado, lavado, transformado, feito nova criatura, inserido na família de Deus pelo Deus Espírito Santo. Então é uma ideia que, veja, a partir quando lembra que eu falei que nós precisamos ter isso aqui muito bem fixado e entendido na nossa mente, porque a doutrina da salvação ela vai ser mais completa. Como eu sou filho de Deus e vou andar como tal, como nós vamos ver mais adiante, veja, nada nem ninguém, depois dos documentos assinados, nem a lei, nem de onde a instituição, de onde saiu o adotado,
não tem mais condições. Agora, de retirar, a não ser que aconteça alguma coisa errada. Mas fora isto, não tem mais condição, porque aquele adotado ele passa a receber o nome da família. Ele pertence àquela família agora. Tá? Na situação do ser humano, legalmente, nada e nem ninguém pode tirar aquela criança. Nem se a mãe, nem se o pai, pode até um dia conseguir, mas é um processo muito longo, muito longo, muito longo. Veja, mas olhando para Deus, quando olhamos para nós, quem era, de onde nós saímos, das mãos de quem nós fomos arrancados para ser adotados, esse nem se ele quiser usar a eternidade, tá? A sua eternidade, ele é imortal, criatura de Deus, mas ele vai perecer eternamente. Se ele quiser, ele pode passar a eternidade, veja, é uma concepção maravilhosa. Ele tentando provar que nós éramos dele, que nós pertencíamos. E é isto que vai ser lembrado a ele todas as vezes. Pertenciam, agora são meus. Propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos de Deus. Mas tudo isso tem que vir pela fé. Por quê? Veja, no ponto de número 2, a adoção é uma bênção de Deus. Por que é uma bênção de Deus? Veja, aqueles adotados como filhos não podem mais viver. Olha a ideia aqui. Não podem mais viver no pecado. Porque estão mortos. A ideia que eu dei agora, de que ele pode passar a eternidade exigindo os direitos que ele tinha sobre nós, quando nós vivíamos sob o pecado, veja, agora não existe mais. Porém, há uma responsabilidade. Tá? Por quê? Filhos, eles não têm só direitos, eles têm deveres. Eles têm responsabilidade. E uma delas é não viver mais no pecado. Não viver mais no pecado. Neste sentido, nós vivíamos segundo a nossa antiga família. Tá? Nós vivíamos sob o nosso antigo líder, aquele que nos oprimia, aquele que nos apertava, aquele que nos fazia desesperar, chorar, aquele que estava sobre nós, sobre nossas vidas. Porém, veja, nós fomos retirados de suas mãos, porque vivíamos como ovelhas sem pastor, e adotados por Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o que acontece? Obviamente, a partir do momento em que eu estou debaixo de um telhado, debaixo de uma casa, vamos dizer assim, quando eu digo debaixo de uma casa, é estar debaixo do lugar em que eu fui transportado, eu tenho que viver agora segundo as regras, as normas, os preceitos, os mandamentos daquela casa. Eu não posso viver a meu bel prazer, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu queria. E vivendo do jeito que eu queria era viver em pecado. Vivia no pecado. Por quê? Porque esta era a nossa condição. Esta era a nossa condição. Além de pecadores, extremamente pecadores, nós estávamos vivendo sob o pecado. Tá bem? E eram-nos apresentados todos os pratos de quem? Do mundo. Tá? Mas este mundo, esse sistema diabólico, pecaminoso, agora não faz mais parte da nossa vida. Por quê? Adotados, nós estamos agora debaixo de outro telhado, nós estamos convivendo com outra família, nós temos um pai. E como temos este pai, nós temos que viver segundo suas regras, suas normas. E para isto, pela fé, eu vou me considerar como morto para o mundo. Tá? Morto para o mundo. Vivo eu, mas não mais eu. Gálatas 2:20, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou viver no pecado. Vou pecar? Obviamente. Tá? Mas não por espontânea vontade, não porque gosta, não porque eu quero, não porque me satisfaz. Não. Um descuido, um deslize, um problema maior, aí houve o pecado. Acontecendo o pecado, como eu não posso mais viver no pecado, o que eu faço? Eu vou me arrepender deste pecado, eu vou pedir perdão a Deus em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai me perdoar e o que acontece? Eu vou continuar desfrutando da comunhão eterna com o Pai. É diferente daquele filho que peca, transgride,
transgride e não se arrepende. E não se arrepende. Logo, este não é filho. Ele ainda está num estado de criatura de Deus. Tá bem? Quando vamos para o ponto de número 2, nós temos aqui a doutrina da adoção, né? Então, nós vemos o quê? Primeira coisa que nós temos, que nos lembrar que na adoção, veja, o que eu preciso lembrar? Que na adoção, agora como filho de Deus, eu vou receber o que eu não merecia. Tá? Por quê? Qual é o salário do pecado? O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação eterna. E o Senhor, ele nos tira tanto da condição de criaturas, quanto da condição da perdição eterna. Porque sem o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício vicário e a sua justificação na nossa vida, tá? Aqui dentro da adoção, justificação, nós vamos ver a doutrina da salvação, né? Da soteriologia, ela tem essas duas, entre outras, né? Eu tenho 5 livretos aí, e de qualquer dia desse a gente fala sobre isso. Se eu não falei ainda, né? Se eu não falei ainda. Então, veja, nós temos também a justificação. Então, a partir do momento em que nós cometemos a transgressão, lembra? Vamos só rememorar. O que acontece? Eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, serei perdoado e volto, continuo desfrutando da comunhão eterna com Deus. Tá? E como que eu penso assim? Lembra que tem que ser pela fé? Porque pela fé também eu vou ver qual era o meu mérito, qual era o meu merecimento. O meu merecimento, infelizmente, era ser transportado para um reino de trevas no final da minha vida terrena. Mas o Senhor nos tira desta condição. Veja, o ponto de número 2, ele nos tira da condição e não nos dá o que nós merecemos. Não nos dá. Isto é graça. Favor imerecido. Tá? E a misericórdia. A misericórdia é quando Deus se condói das minhas misérias e o que ele faz? Ao invés de me dar o que eu mereço, ele não me dá o que eu mereço. Ele não me dá. Ele não me dá. E na graça ele vai me dar o que eu não mereço. O que eu não mereço. Tá bem? Que é a graça. Então, nós estamos falando do quê? Salvação. Tá bem? Então, a adoção pela obra redentora restaura a relação entre Deus e o ser humano, que é o que nós temos aqui. Tá? Comunhão. Quando nós falamos de relação, nós estamos falando de comunhão. E vamos voltar à ideia novamente daquela questão de que havia algo que estava quebrado. Tá? Havia algo que estava danificado, que foi prejudicado, que foi comprometido e que precisa ser restaurado. Qual é esta coisa? O que é isto que precisa ser restaurado? É a relação entre Deus e o ser humano. Quer dizer, a comunhão. Veja, obviamente, quando a criança ela vai chegar, ou o adotado vai chegar, ele vai se sentir meio deslocado? Vai chegar ali, é um pai, uma mãe, talvez ele não conhecesse, não teve ainda nenhum, são irmãos, uma residência, talvez ele vai ter o seu quarto, e agora ele estava acostumado a dividir o quarto com 2, 3, 4, mas agora ele vai ter o seu próprio quarto, dependendo da situação da família. Veja, então vai ser uma relação que ela vai precisar levar tempo, tá? Na adoção humana. Na adoção divina, veja, mesmo nós indo à presença de Deus, nós pensamos na adoção como esta restauração. Quer dizer, aquela relação que foi quebrada no Éden, aquele relacionamento de todos os dias, o pai vir na viração do dia falar com seus filhos, com Adão e Eva, ele vinha todos os dias na viração do dia conversar com eles, até fazer uma pergunta retórica, óbvio que Deus sabia a resposta. Quem te disse que você está nu, Adão? Veja, houve um rompimento nesta relação. Então, esta relação precisa ser restaurada. E ela vem através da adoção. É por isso que eu disse que é uma doutrina maravilhosa. E quando nós compreendemos ela, nós passamos a entender e a amar a doutrina da salvação e das demais doutrinas
Por quê? Porque nós vamos ver que estamos numa situação que nós não merecíamos, estamos num lugar que não nos cabia. Fazemos parte agora de um que não nos pertencia. Nada disto era nosso. Tá? E isto vem a nós, vamos participar, vamos estar, estamos cabendo agora, por quê? Por causa da infinita misericórdia e do amor deste Deus, que passou por cima de todos os problemas que nós tínhamos para nos adotar, para nos chamar de filho e nós chamá-los de Abba Pai. De Abba Pai. Veja, restaurando esta comunhão do ser humano. Tá bem? Restaurando esta comunhão do ser humano. Então nós vemos esta ideia de restauração desta relação, desta comunhão entre o ser humano e o Deus, tá bem? Elevando os seres humanos, veja, e Deus, para quê? Para que eleve os crentes à posição de filhos amados e participantes da família de Deus. É o que eu disse agora, não era para estarmos lá, não nos pertencia, nós não tínhamos nenhum direito, mas tudo isto nos foi outorgado pela graça para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Ora, e como filhos de Deus, nós estamos nos beneficiando de toda a sua graça. Na terra, nós estamos nos beneficiando de toda a sua graça. Tá bem? Apesar dos altos e baixos da nossa vida terrena, nós estamos desfrutando 100% de sua graça. 100% do seu amor. E no porvir, a vida eterna. Tá? Onde não haverão estes altos e baixos que nós temos na terra. Mas que aí sim a vida perfeita, a relacionamento perfeito entre Deus e seu povo, nós teremos pela eternidade. Pela eternidade. Por quê? Porque fomos adotados. Agora imagina, vamos nos lembrar da visão de João, muros de jaspe, ruas de ouro, muros de jaspe, de cristal, o rio da vida como um espelho, a árvore da vida, o rio que sai debaixo do trono de Deus. Veja, antes disso, a Santíssima Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em uma determinada carta do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, vou lhe dar direito a se assentar à minha destra, no meu trono. Veja, as maravilhas, preste atenção, as maravilhas, quando pensamos que fomos simplesmente adotados, estávamos jogados, não jogados no mundo, porque Deus sempre participa da história da humanidade, porque ela está dentro, é um elo na corrente do plano de salvação da humanidade. Então Deus está olhando, Deus está cuidando para quê? Para que nada, mas não obrigando, não forçando ninguém a receber as suas ricas bênçãos. Mas aqueles que recebem, veja, eles têm o quê? A sua relação, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão eterna com Deus Pai, ele tem restaurada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, como a doutrina da adoção ela é maravilhosa, tá bem? Quando olhamos para o ponto de número 2.1, a adoção é um projeto de vida, tá? Então nós precisamos entender também, veja, quando nós levamos a palavra de Deus e também suas doutrinas, nós vamos vivendo de qualquer maneira. Nós não nos atentamos para as suas belezas. É como aquele que passa num caminho bonito, em meio à mata, em meio à beira-mar, ou qualquer lugar, e passa 150, 200 por hora. O que é que ele vai ver daquele caminho maravilhoso no meio de uma mata, de um bosque? O que é que ele vai ver no caminho à beira-mar, na orla marítima? O que é que ele vai perceber à noite, as estrelas do céu? Você não vai dirigir olhando para cima, é só uma figura de linguagem. Mas veja, perdemos a beleza a partir do momento em que nós não nos atentamos para estas singularidades, para estes pormenores. Veja, até aquele dia que a pessoa diz, puxa, mas eu passei por este caminho tantas vezes e nunca tinha parado para prestar atenção como este lugar é bonito. Um bosque, como ele é bonito, a beira-mar, como é bonito o mar, como é bonito as ondas, como é bonito e tudo mais. E à noite as estrelas, a brisa, como é gostoso se assentar. Veja, a beira-mar à noite e você olhando, lógico, né? Isso tem que ser figurado, porque está um pouco perigoso. Tá bem? Mas quando nós passamos e não paramos para entender, a nossa velocidade é
estamos atarefados, que nós não percebemos as belezas, essas nuances neste caminho, a beleza que nós encontramos no caminho da adoção. E passamos simplesmente, obviamente que, tratando uma doutrina toda doutrina sistematizada, nós vamos fazer o mesmo. Porque se não entendermos uma, as outras também serão entendidas de maneira equivocada. Tá bem? Ou entendidas pela metade. Então, entender a doutrina da adoção, ela é essencial, tá? Para a compreensão da comunhão que os redimidos desfrutam com o Pai Celestial. Tá? Vamos retomar. Se bem que essa ideia nós já falamos alguma coisa aqui, mas vamos retomar. Vamos parar aqui o carro. Para o carro. Vamos frear o carro. Vamos olhar. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos prestar atenção. Vamos respirar, tá? Aquele ar puro, o verde da mata, tá bem? A cor da terra, tirar os sapatos, pisar na areia, pisar na poeira, numa estrada de terra, sentir tudo aquilo que o momento nos oferece, que a situação nos oferece. Então, quando paramos e prestamos atenção, tá, na doutrina da adoção, vamos dizer assim, tiramos os nossos sapatos, afrouxamos nossas gravatas, diminuímos a velocidade da nossa vida, do nosso carro, do nosso veículo, nós vamos começar o quê? A entender esta comunhão, que não é uma comunhão qualquer, não é aquela comunhão de colegas, não é aquela comunhão de amigos, talvez se equipare a uma comunhão de família humanamente, mas vai muito além. Porque, veja, vamos pegar o maior exemplo de comunhão que nós temos, familiar. Espero que todos estejam nessa situação em nome de Jesus. Por melhor que seja, por mais gostoso que seja, veja, dá para compararmos. Ora, as proporções são muito grandes. A diferença é muito grande quando nós falamos da comunhão que os remidos desfrutam com o Pai Celestial. Tá? Aqui nós temos pais terrenos que farão de tudo para nos darem o melhor. Eu tenho certeza que eles vão fazer de tudo, apesar de não conseguirem. Mas nós teremos a comunhão com um pai que pode todas as coisas. Não é que ele pode nos dar todas as coisas, tá? Mas que ele pode nos fornecer tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa vida seja completa, para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa felicidade seja completa. Então, Deus, ele vai, como Pai, ele vai suprir as nossas necessidades. Hoje, eu conversando com um colega de trabalho, ele estava falando assim, eu peço para Deus de um jeito, ele me dá de outro. Lógico, por quê? Nós não sabemos pedir, mas esta comunhão com o Pai, eu vou aprender que Deus, ele sabe de tudo que eu preciso. Ele sabe de tudo que eu preciso. Tá bem? Ele sabe de tudo que eu preciso e que é necessário para a minha vida. E nesta comunhão ele vai fornecer, como o nosso provedor, tudo aquilo que nós precisamos, não tudo aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos. Tá? Como falamos de essencial aqui, o ponto de número 2.2, a adoção parte essencial do plano de Deus. Por que isto? Nós vemos por que isto. Porque mediante Cristo, veja, que é tão arraigado, fala de essência, de cerne, de núcleo, é tão nuclear, tá? A ideia, a doutrina da adoção como ponto essencial, como parte essencial do plano de Deus, o cerne, o miolo, sabe? Porque mediante Cristo somos adotados por Deus, assumindo a posição de filhos autênticos e herdeiros do reino. Tá? Veja, que ideia maravilhosa, presta atenção, quem nós éramos, onde estávamos e quem nós somos. E quem nós somos, é aí que precisamos ter. Aí fala de autenticidade, tá? Não é uma coisa fictícia, não é uma coisa forjada,
no calor da necessidade, do desespero. Não, é algo que vem do plano de Deus, tá? Vem pelo plano de Deus, através do plano de Deus, e em Cristo Jesus faz de nós, ou faz com que nós assumamos a posição de filhos autênticos, tá? Filhos verdadeiros de Deus. É aquela ideia novamente, nada, nem ninguém pode nos tirar desta situação, desta posição. E além de filhos, somos também herdeiros do reino. Tá? Herdeiros do reino. Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, o meu reino não é deste mundo. Muitas vezes nós pensamos que vamos receber, mas quando o apóstolo pergunta, e nós que deixamos tudo para te seguir? O Senhor Jesus Cristo vai explicar para ele que aqueles que deixaram tudo, pai, mãe, isto, aquilo outro, terra, tudo, deixaram tudo, vão receber 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Aqui nós vamos para o reino celestial. Porque o reino de Cristo não é deste mundo. Ele não vai nos deixar faltar nada. Tá bem? Mas Paulo disse que nós devemos viver neste mundo como se dele não dependêssemos. Tá? Porque Cristo pode nos chamar agora sim a ir para o reino celestial, do qual somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Tá bem? Então aqui está a ideia de a adoção ser uma parte essencial do plano de Deus. Do plano de Deus. Tá bem? No ponto 3, a bênção que vem do céu. Tá? Veja, lá no princípio eu disse que nada parte do homem para Deus, nada é de baixo para cima, sempre. Todos os favores, alianças, todas as bênçãos, até as religações, né? As restaurações, tudo vem de cima, nunca parte do homem. Então nós vemos que, veja, antes da criação do mundo, Deus, segundo a sua vontade, nos predestinou ou nos destinou de antemão para sermos filhos por adoção. Esta palavra é um tanto quanto polêmica nos dias em que nós vivemos. Né? Algumas igrejas, algumas denominações tentam, né, trazer esta ideia da predestinação, da eleição, disto, daquilo, mas para a questão de salvação. Tá? Nós estamos falando aqui, veja, antes da criação de Deus, segundo a sua vontade, a sua soberania, a vontade de Deus, ele nos predestinou, ele nos destinou de antemão para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Tá? Então, vamos voltar à questão de que a adoção não é um plano B, não é um plano de contingência, de emergência, não, é um plano que vem já traçado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, tá? Antes da criação. Então, segundo a sua vontade, nos predestinou, nos destinou a ser, nós já estávamos destinados a sermos filhos, a sermos filhos por adoção por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A saber os que creem no seu nome. Veja que a predestinação não força ninguém, não obriga ninguém. Porém, veja, nos foi oferecido antes da criação. Agora vem aquela parte em que muitos se decepcionam. O homem pode abrir mão disso. Tá? Outras denominações vão ensinar que não, que o homem é praticamente obrigado a ser salvo e que o homem, outros praticamente são obrigados a irem para o inferno. Tá? Mas veja, Deus já criou tudo e agora vai forçar uma pessoa, tá? Vai forçar uma pessoa Fica uma ideia um tanto quanto assim, muito espaçada, buracos, falta alguma coisa, tá bem? Então veja, nos predestinou para filhos de adoção por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes da criação. Esta é a ideia. Veja como a adoção é maravilhosa. Não havia nem criação. Mas veja, o plano da adoção já havia sido traçado por Deus. E esta adoção seria por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a fé. Mediante a fé. E mediante a fé nós não vamos viver mais no pecado e a adoção, a partir disso, é restaurada a nossa relação
com Deus. Lógico, a relação ela é restaurada por Deus. Esta relação é restaurada por Deus. Tá bem? E nós vamos entender que esta essência, este núcleo, para a compreensão da comunhão. Tá? Veja, novamente nós podemos trazer aqui. Nós só vamos compreender a comunhão que os remidos desfrutam com Deus novamente pela fé. Tá? Não vai ser por obras ou isto, por aquilo. Então nós temos aqui, antes da criação, pela vontade de Deus, nós antes destinou. Tá? Ele nos destinou de antemão para sermos filhos de adoção por nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte 3.1 nós temos: não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. Veja, porque escravo nós já éramos. Porém, não fomos criados para ser, não fomos feitos imagem e semelhança para sermos escravos do pecado. Infelizmente, pela falha, pelo pecado de Adão, o pecado entra no mundo. Tá? E onde? Mas aí vamos nos lembrar. Veja, por um homem, o pecado abundou no mundo. Mas pelo segundo Adão, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça superabundou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá bem? E esta abundância maravilhosa, superabundância de graça, de misericórdia, de amor, até o momento da adoção, de sermos tirados da garra do pecado, das garras de Satanás, e sermos postos no reino de seu Filho amado, sermos colocados no reino de seu Filho amado. O que nós temos que entender? Veja que a adoção, ela é o quê? Ela só pode acontecer por causa da sua imensa misericórdia. A sua imensa misericórdia. Agora, qual é o tamanho de imenso? Não sabemos. Não sabemos. Por isso que os escritores, eles vão usar termos que extrapolam o nosso entendimento. Por quê? Tudo que vem da parte de Deus é imensurável. Não dá para medir. Nem largura, nem altura, nem profundidade. Não dá para medir. Nós já vimos isso em outras aulas. Então, aqui, por causa da sua imensa misericórdia. Então, Deus nos liberta do espírito de escravidão. Tá? Deus nos liberta do espírito de escravidão. Então, a misericórdia de Deus move o seu coração para isso, para que nós estejamos em sua presença. Tá bem? Vamos para o último ponto, 3.2, a paternidade divina, quer dizer, Deus como nosso Pai. O que acontece? Nós temos que a paternidade de Deus se revela no amor, veja, aqui é imenso e aqui é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Nós já vimos isso em outras aulas. Tá? Com que ele, veja, este amor incondicional faz com que ele ofereça aos seus filhos adotivos sua herança eterna. Lembra que nós falamos que agora aquele que é adotado sai da instituição que estava cuidando dele e vai para onde? Para a casa da família que ora, ou aqueles que estão adotando, que ora estão levando para si. Tá? Assim aconteceu com Deus. Veja, um reino maravilhoso, um lugar de esplendor, um reino de glória e de luz, tá? Onde, como diz o hino, junto a Deus nos espera Jesus, ele nos oferece esta herança eterna. E não só a paternidade, mas ele vai nos dar paternidade. Ele vai nos dar um lar, só que este lar é eterno. Ele vai nos dar um lar, que é o céu. Com isso, ele vai suprir todas as necessidades. De que maneira? Tirando, não tendo neste lugar, não tem neste lugar tudo aquilo que nos faz sofrer. Tá? Quando nós olhamos para o relato apocalíptico, o que ele diz? Ele vai dizer o quê? Que não há morte, não há trevas, não há dor, não há pranto, não, só há o quê? Só há alegria. Então, veja, dentro deste céu de luz, deste lugar, veja, nós vamos receber
tudo isto em herança eterna. Mas qual era a nossa condição? Vamos lembrar. Não era de nada disso, não era para nada disto acontecer. Tudo isto vai acontecer por causa da imensa misericórdia. É o coração de Deus que se condói das nossas misérias, do nosso pecado. Bem, seu Filho que esteve entre nós sentiu as nossas dores, esta empatia de Cristo ao sentir, ele se colocou no nosso lugar, ele se fez como um de nós. Ele sentiu as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas fomes, tudo aquilo, todas as nossas mazelas, todas as nossas misérias, excetuando o pecado, vieram sobre Cristo. Vieram, ele experimentou. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi desprezado, perseguido, ele foi tudo aquilo que nós passamos. O Senhor já experimentou, já sentiu. Para quê? Para que ele nos alcance com a sua graça em momento oportuno. Por isso, se eu não me engano, no capítulo 4 de Hebreus, ele vai dizer que nós podemos chegar confiadamente à presença de Deus. Outras versões diz ousadamente, com ousadia, nós podemos chegar diante do trono de Deus. Por quê? Nós sabemos que como nosso Abba Pai, ele vai nos ouvir, vai nos receber na sua sala, vai nos ouvir e vai atender a nossa necessidade. Vai ser como nós queremos? Nem sempre. Mas com certeza, veja, tudo que ele nos der vai fazer parte da herança eterna, que agora, como adotados em Cristo Jesus, adoção, nós temos parte na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja, quando nós entendemos esta questão de que fomos tirados de um lugar que não cuidava de nós, pelo contrário, fazia com que nós sofrêssemos, chorássemos, vivêssemos ansiosos, desesperados. Agora, por hora, aqui na terra, já estamos experimentando uma parte desta herança. E no porvir, nós receberemos a herança eterna, que é a revelação do amor incondicional de Deus por nós, quando fomos adotados no seu filho, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos seus filhos. E na condição de adotados, veja, ele nos dá todos os privilégios que um filho natural tem. Ele não nos trata como um filho de segunda categoria, um filho de segunda linha. Não, ele vai nos tratar igualmente, todos nós, igualmente, na presença dele, quando recebemos a herança eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.